Eu acho que já estão chegando as pessoas. Acho que a gente pode dar esse início, esse pontapé inicial. O que você acha? Eu acho, podemos. Né? Aproveitar enquanto essa conexão tá maravilhosa. Olha quem tá ali, ó, Luciene, André, pessoas muito legais, né? Muito bom. Rita Então, Sinara, uma amiga do Rio, entrou aqui agora, linda, querida, que eu adoro. Então, rapaz, simbora. vamos embora. JJ, um professor de música. Murilo, seu profs aí. Tá vendo só? Não, Ô, seu colega, né? É colega, é verdade. Vambora. O Mari, povo continua entrando no meu WhatsApp aqui perguntando onde é que eu assisto, mas aparece aí que eu tô ao vivo no meu. exatamente, vai aparecer que você tá ao vivo. Eu não vou mais conseguir responder os apps aqui que estão entrando. Onde é que eu vou? Onde é que eu vou? Então, enfim, vamos lá. Não, aparece que você tá ao vivo e você pode entrar lá a qualquer momento, tá bom? Eles Tá podem bom. entrar só clicando no seu nomezinho lá, certo? Tá, Fique viu? tranquila com relação a isso aí. Então, Mari, eu queria que você começasse contando um pouco da sua história, de como você vê essa relação entre a música, entre a canção, entre a saúde, como é que essa coisa Certo. dessa música, desses sons, como é que você foi construindo, na verdade, esse seu caminho? Sim. Então, foi o seguinte. Tava até falando hoje com um amigo que ele perguntou assim para mim, né? Quando te perguntam assim para botar numa divulgação, bota o que você é o quê? E aí é engraçado, né? Porque eu fui caminhando por essas áreas que transitam entre a arte, a educação e a saúde. E minha história foi assim: a primeira faculdade que eu fiz foi de música, e no percurso da faculdade de música, eu descobri a musicoterapia, né? E assisti uma palestra, fazia licenciatura em música na UFBA, e fui assistir uma palestra de uma musicoterapeuta do Rio de Janeiro. Quando eu vi aquilo, eu fiquei completamente maravilhada. Eu falei, não, eu quero isso para mim, né? Assim, eu vou correr atrás dessa história porque, ou seja, além de enxergar o potencial educativo da música, eu pude naquele momento enxergar o potencial curativo, né? O potencial da saúde que estava ali. Na época existia o curso de graduação de musicoterapia na UXAL, que foi onde eu fiz o bacharelado. Então eu fiz concomitantemente a licenciatura em música e o bacharelado em musicoterapia. E isso Caramba! transformou a minha vida, assim, o meu olhar, esse entendimento da música como algo que nos constitui. Eu só fui entender e descobrir isso na musicoterapia, né? Então, o primeiro passo foi esse. E depois unir essas duas coisas na educação. Comecei assim. Pô, mas que legal, né? A musicoterapia realmente ela é uma paixão, né? Todas as pessoas que eu É, conheço são musicoterapeutas, ou que se adentram nessa área, que gostam dessa área, que pensam nisso, né? São muito apaixonadas pelo que fazem, né? exatamente. Porque na musicoterapia foi possível compreender essa relação que o ser humano tem, né, com o som e com a música, que a gente se pergunta, poxa, por que a música nos toca tão rapidamente? Por que a música nos invade tão rapidamente? Por que a música nos emociona? Todo mundo tem essas questões, né? Desde quando escuta uma música, ou quando vai a um show, ou quando toca um instrumento. E a musicoterapia foi me dando essas explicações, né? Ela foi dando porquê. E o primeiro entendimento foi de que a nossa relação com a música, ela começa antes do nascimento. Então a gente começa a se relacionar com esse universo sonoro musical ainda na vida intrauterina. Então é lá, na vida intrauterina, que a gente começa essa relação com a música e com os seus elementos, porque a gente está lá naquela, né, bolha de água, e a gente, a partir da primeira, 21ª, 24ª semana, o primeiro sistema que se desenvolve é o sistema auditivo, né, que vocês mais do que eu sabem isso.
E aí os bebês conseguem começar a ouvir. Então eles conseguem ouvir tanto pelo ouvido quanto pela vibração do corpo, né? E lá começa a ouvir tudo que está aqui por dentro. Então, se a gente se colocar de novo nesse lugar, né, de que foi bebê, quantos sons aqui dentro do corpo eles estão ouvindo o tempo inteiro, né? Batimento cardíaco da mãe, esse pulsação do coração, a respiração, o andar, todos os sons peristálticos. Então, tudo isso vai dando informação sonora musical, né, para esse ser que vai nascer. Então, ali ele já está entrando em contato com ritmo, com timbre, né, com intensidade, com uma série de coisas que ele vai viver depois que nascer, né, na prática da música pós-nascimento. Eu ia até comentar isso, assim, quando você coloca, né, que tem tantos sons que são mais regulares, quanto sons que são menos regulares, mais diferentes, Isso. né? Tem sons que se repetem, né? Eu imagino o som, o som do Do fluxo de coração. líquidos, o som do próprio coração, né? Assim como você tem Isso. sons esporádicos, né? E também tem sons que invadem de fora, né, Mari? De fora, exatamente. E aí esse processo primeiro começa a ouvir internamente, depois eles conseguem ouvir sons que vêm de fora. Então, por isso a gente fala que é tão importante criar esse vínculo, né, com esse bebê, seja o pai, seja a mãe, seja a pessoa que está cuidando, que às vezes não é a mãe, né? A mãe está gestando, mas não está cuidando. Enfim, que essa pessoa possa cantar para esse bebê, possa contar histórias para esse bebê. Isso é muito importante, né? Assim, porque, de fato, nesse momento ele começa a ouvir. Tem muitas pesquisas em musicoterapia que demonstram que após o nascimento, eles fazem essa pesquisa com os bebês reconhecem a voz de quem cantou para ele. Muitas vezes reagem à música mais cantada durante a gestação, por exemplo. Então, a gente já nasce com essa relação musical. Então, o atributo que a gente traz dessa vivência anterior é o que a gente chama de musicalidade. Então, a gente nasce, né, com um atributo constitutivo que chama-se musicalidade. Que Que coisa é linda, essa. né? Não é lindo isso? Isso é É lindo maravilhoso. demais. Quer dizer, a gente nasce um ser musical, né? Então, e não é que isso é para um e não é para outros, isso é para todo mundo, né? A gente nasce com este atributo de musicalidade, né? Então, acho isso me maravilhou. Eu fiquei impressionada. Eu falei, meu Deus, que coisa linda, né? A gente é um ser sonoro musical, né? A E, gente tem um corpo que é um corpo sonoro musical. Se a gente começar a experimentar, né, todos os sons que o nosso corpo comporta, que traz, a gente não é acostumado a fazer isso, mas o nosso corpo tem som da cabeça aos pés, né? o que eu acho Diga, Zana. muito interessante também, Mari, é pensar que a gente vai se tornando, nós vamos nos tornando seres tão visuais, né? Mas a entrada é muito mais no mundo, é muito mais auditiva do que qualquer outra. E auditiva e sensorial, né? Do que Isso, exatamente. qualquer coisa, né? Então, assim, de um ponto de vista, até falando da fonoaudiologia e tal, eu acho muito interessante pensar que desde o comecinho a construção do entendimento, do significado, dos sentidos, né, se dá muito auditivamente, né? E depois a gente vai Isso. se tornando essas pessoas que são muito visuais, né? A gente vai se desligando desses sentidos, né, sonoro, né, auditivo, sonoro, que tanto é pelo ouvido quanto é pelo corpo, né, porque o corpo também escuta e o corpo ressoa e o corpo percute, né, a gente vai desaprendendo isso, né, que a gente traz como conhecimento constitutivo do nascimento e vai virando todo mundo visual, né, a gente só quer se relacionar pelo visual e esse sentido vai ficando um pouco adormecido, né? Então, pense que maravilha, assim, eu não me canso de me maravilhar com isso, de pensar que a gente nasce com um corpo sonoro musical, quer dizer, poxa, eu quero fazer música, aqui trazendo um ponto da educação.
eu quero fazer música na escola, mas eu não tenho nada, não tenho um instrumento para... Não, todo mundo tem um instrumento musical, né? A gente tem um corpo, que é um instrumento. E além de ele ter sons variados, a gente tem dois instrumentos, a gente tem a voz. Então, isso é muito bacana, né? É algo que a gente precisa pensar, inclusive isso tanto para o campo terapêutico quanto para o campo educativo. A gente tem um corpo sonoro musical, a gente tem um instrumento musical pronto, disponível para o mundo, né? E isso é uma diferença enorme. A gente não precisa, às vezes, de nada para fazer música, para soar, para viver essa experiência, né, sonora. O nosso corpo já nos dá essa possibilidade. Muito bom. E aí, então, é pensar que todo mundo tem uma possibilidade, né? Sim, Tem um potencial, tem uma possibilidade, tem até já tem uma história dentro da música, querendo ou não, né? Eu, exatamente. eu tenho muito. Isso que você colocou é muito presente, né? Quando a gente está lá na universidade, que às vezes o aluno fala assim, ah, mas para você é mais tranquilo, porque você toca instrumento, então tal e tal, e eu não toco nenhum instrumento, e eu não sei nada de música. Como assim eu vou cantar? Como assim eu vou falar, né? Isso chega muito para mim, é importante você dizer isso. Exatamente. A gente precisa, né, tendo acesso a esse conhecimento, lembrar as pessoas que elas têm essa musicalidade, né, constitutiva. Então, a gente chega no mundo como um ser soante. Antes de ser um ser falante, antes de ser um ser que escreve, antes de ser um. A gente chega no mundo um ser soante, né? Então ele vai se comunicar. Como é que a gente se comunica quando a gente chega? Né? É chorando, é fazendo vários barulhos. Esse choro vão ter várias modulações e vários significados que vão querer dizer muitas coisas diferentes. Então, buscar essa constituição sonora que nos habita, né, essa constituição sonora musical, pode nos dar muitas possibilidades, tanto no campo da educação quanto no campo terapêutico, né? Porque, indo um pouco mais para a musicoterapia agora, é a partir dali, né, que a gente constrói uma identidade sonora musical. Isso é um conceito muito importante, né? Porque cada um tem a sua identidade sonora musical. É como se fosse um RG. Então, às vezes, se tem um desconhecimento de que na musicoterapia, por exemplo, vai existir uma farmácia de música. Não, não tem uma farmácia de música, né? Tem a sua identidade sonora musical que vai dialogar com esse mundo, que ela é dinâmica e que vai construindo a sua história sonora musical ao longo da vida. Então, se você vai para um processo terapêutico, essa identidade tem que ser entendida. Essa história sonora musical tem que ser resgatada. E não simplesmente músicas aleatórias. Então, não existe música para enxaqueca, música para depressão, música... Entende? Então, no processo, falando da musicoterapia mais apropriadamente aqui. Então, existe a música de cada um. Tem música que cura? Não, não tem música que cura. Tem a música que vai curar aquela pessoa, né? No sentido que vai trazer um tratamento, que vai promover o contato com as emoções, com as memórias, com as lembranças, que vai fazer esse corpo se mover, né? Se são pessoas, por exemplo, com dificuldades com o corpo, enfim, uma série de coisas. É pela memória musical, né? É pela identidade sonora musical e é pela história sonora musical dos indivíduos que a gente vai pensar num tratamento musicoterápico. Que Então, isso é bonito, bacana de falar também. então, assim, a gente, no caso, já carrega com a gente uma constituição musical, né? Que no caso é a nossa própria identidade, né? Isso, E aí isso pode ser despertado, né? Isso faz com que a gente reviva, com que a gente reveja, com que a gente sinta novamente, né? Emoções, seja sim, relacionado a momentos da nossa própria história, né? com certeza, porque, por exemplo, a gente pode ver isso no dia a dia. De repente você se lembra de uma canção, ou de uma música qualquer, e você começa a cantar, né?
e você necessariamente vai se conectar com as memórias que estão ligadas àquela canção ou àquela música. Isso vem junto, né? E podem ser memórias sofridas, memórias de dor, nem sempre são coisas alegres, mas podem ser memórias alegres, maravilhosas, né? E não tem essa relação, essa música é triste, essa música é alegre. Essa música pode ser triste ou alegre para você de um jeito e para mim de outro, entende? Então é sempre ver esse campo da subjetividade e da experiência, do sentido e do simbólico. Então a gente trabalha na musicoterapia pensando nisso, né? A experiência, o subjetivo, o sentido e o simbólico para cada um. Claro que como indivíduos vivendo no mesmo país, né? Aqui a gente falando de uma cultura, a gente vivendo numa cultura de um mesmo estado, a gente carrega alguns elementos musicais, culturais nessa nossa identidade sonora, né? Que aparecem muito fortemente. E muitas vezes, se a gente está num trabalho de grupo, com musicoterapia, é justamente esse repertório musical, cultural, que coliga as pessoas nesse momento, né? Claro, imagino que sim. Agora, como isso vai ressoar em cada um é uma coisa muito própria, né? Apesar de ser algo Sim, que é compartilhado, é também singular, né? Eu achei muito legal você falar da música e da memória, porque uma das coisas que eu gosto de estudar e que eu mais, uma das coisas que eu sim, mais estudo é essa questão da memória, né? E a gente vê que as memórias elas estão muito ligadas a ações, a cheiro também, a um sabor, né? totalmente. Que é algo assim que muitas vezes vai além da nossa própria capacidade de explicar por que aquilo Exatamente. desperta na gente o que desperta, né? E uma coisa que eu gosto sempre de pensar também em relação à música, né? É que a música chega em lugares que a palavra não chega, né? Exatamente. Tem coisas que ela toca assim, que você não sabe nem por que ela está tocando, mas vai no lugar ali, tum! E aí é Exatamente. uma Aí, lágrima que cai, é um riso involuntário. E ainda que talvez a gente nem consiga entender, né, o porquê, mas ela desperta isso. E isso é muito legal, é muito interessante, né? sim, Quantas pessoas não falam assim da música de nós dois, a música da nossa sim, história, a nossa sim. música chega, A nossa música. chega se Exatamente. apropria, né? Não, aquela é a nossa É. música, né? Isso é bacana de você falar, porque assim, aí você traz dois pontos interessantes. Um, que a música em si, né, ela é terapêutica. Ela não é, fora de um contexto, um processo terapêutico. Mas ela é terapêutica justamente porque ela entra e faz com que a pessoa entre em conexão com essas emoções, com essas experiências subjetivas, né? Por que você está num show, num concerto, e você se arrepia e você chora? Muitas vezes você não tem consciência, mas essa memória, essa lembrança, seja individual ou coletiva, está lá no seu inconsciente, está sendo acionada nesse momento, né? Pela via musical. Além de um elemento físico também, né? Tem uma vibração, a gente é vibração. A música é vibração, né? Então cada nota é uma vibração. Para ela ser mais aguda ou mais grave, é uma vibração que muda. Então a música chega no nosso corpo, ela entra, quer dizer, é vibração em contato com vibração, né? E isso também já causa um impacto muito forte. Por isso que a gente às vezes se arrepia, começa a ouvir uma música e se arrepia e fala: Meu Deus, estou me arrepiando por quê, né? Ou você está fazendo outra coisa, começa uma música em outro lugar e você começa a acompanhar lá com seu pé a pulsação sem ter a menor consciência de que está fazendo isso, né? Então, isso de fato é essa relação intrínseca, profunda entre o ser humano e a música. Por quê? Porque a música nos constitui. Né? Isso é que é bacana frisar, que eu estou falando desde o começo. Não é um elemento que está fora, é um elemento que está dentro e que está fora. Por isso essa conexão tão profunda, né? Ele está dentro e está fora. Maravilhoso. Então, né, assim, às vezes as pessoas falam, a musicoterapia faz milagres,
Não, musicoterapia é uma outra forma de terapia, né? Uma outra linguagem terapêutica que talvez tenha uma grande potência porque trouxe à tona este elemento, um dos elementos que nos constitui, que é a música. Então, é sintonizando as vibrações, né? E a gente vai fazendo muita coisa. E essa outra coisa que você trouxe das memórias, né? Então, a memória é muito forte. Então, essa coisa, a música de nós dois, a música do meu casamento, né? A música de quando eu nasci, a música de quando eu entrei na faculdade. Enfim, as pessoas vão associando os momentos da sua vida subjetiva à música. Ou, né, precisam dela para traduzir o intraduzível. Porque, como você disse, a música vai muito além, né? Onde as palavras às vezes não chegam, a música chega. Antes da gente usar a palavra, né? Eu sempre brinco isso falando. Antes de sermos seres falantes, somos por muito tempo seres soantes, né? Porque a gente vai começar a falar mesmo lá pelos 2 anos normalmente, né? 1 ano e meio, 2 anos. Então, enquanto isso, vamos explorar esse repertório sonoro que tem por aí. E aí as canções, como é uma forma, né, musical tipicamente brasileira, né, que junta a poesia e a música, né, essa forma canção, ela consegue de uma forma muito profunda traduzir. Eu penso que muitas vezes os compositores, né, são tradutores de sentimentos pessoais, mas são tradutores também de muitos sentimentos coletivos com qual a gente se coliga naquele momento, né? Do meu lugar de subjetividade, aquela canção vai me dizer algo, né? Então, por exemplo, às vezes você ouvir uma mesma canção cantada por um cantor A e um cantor B, vão ser canções completamente diferentes. Isso não é bacana? Porque tem a interpretação daquela canção, né? Tem a intenção daquele de falar e de cantar aquela emoção, ou de dor, de alegria, ou de felicidade, ou de dúvida, enfim. Então isso eu acho também muito, eu sou muito encantada pela musicoterapia, assim, porque eu acho que vai nos traz um entendimento, né, de como essa linguagem que está em todo lugar, né? Se a gente for parar para pensar, tem música e tem som em tudo que está no mundo, né? Tudo, em tudo, né? E aí essas memórias são uma forma muito interessante, né, dos seres humanos conseguirem expressar suas emoções através das canções. E aí se você vira para alguém e fala assim, ó, vamos construir a história sonora musical da sua vida. E aí você vai começar a buscar essas memórias. É uma coisa muito encantadora, né? De você voltar para essa memória da infância, da adolescência, do jovem adulto, do adulto e até onde você, com quem você estiver trabalhando. Então, a gente tem uma história sonora musical para cantar, né? Especificamente falando das canções aqui nesse momento. E todo mundo pode cantar, Mari? Todo mundo pode cantar. Até as pessoas com muitos comprometimentos podem cantar. E podem tocar, por exemplo, as pessoas surdas, muitas vezes me perguntam, mas as pessoas surdas? As pessoas surdas trabalham com a vibração, né? Muito mais do que nós. Então, assim, eles são seres super musicais, tocam muito bem, né? Expressam-se musicalmente, desenvolvem um sistema de escuta pela vibração e de execução musical pela vibração também. Todo mundo pode cantar, viu? Não tem esse negócio, eu sou desafinado, eu não sei cantar, não. Pensa aí o que é a gente nascer com um instrumento musical tão completo, tão maravilhoso que é a voz, né? Ninguém precisa ser cantor profissional, mas todo mundo pode cantar. Maravilhoso. Isso daí, muito bem. Então, eu deixo aí uma proposta de cada um ir buscando a sua história sonora musical e tentar ir começando a cantar a sua história sonora musical durante essa pandemia. Ô Mari, e assim, mesmo quando a gente é muito criança, ainda que está naquelas primeiras palavras, né?
Sim, A chegada da palavra é a palavra entonada, né? Tem um, isso, tem um autor que eu estudo, que eu gosto de estudar, né? Que é o Bakhtin, né? Do Círculo de Bakhtin. sim, E ele fala que a entonação é tudo ali que vai te dar os limites do dito e do não dito, né? Porque isso, a maneira musical com que você termina uma palavra ou começa a outra, você subverte todo o elemento discursivo, né? Subverte todo o elemento semântico. Você faz uma palavra que significava uma coisa significar o contrário. E nesse sentido é bem legal porque tem uma fase da infância, né? Uma fase da criança bem pequena mesmo, né? Que a criança aponta para alguma coisa e faz um som, e para a gente aquele som vira a palavra que quer dizer aquela coisa. Porque no perfeito, exatamente. fundo, uma palavra uma palavra é a ligação entre algo e um som, e a grosso modo, né? E Isso, nem sempre vai ser aquele som que a gente sempre está acostumado a ouvir, né? No momento em que você junta as coisas, já vira palavra. E existe uma etapa ali que a criança faz blá 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 e aponta para a água, e aí aquele blá 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 ali agora é água, entendeu? é água, exatamente. Até o momento em que ela vai chegando mais perto. Então, na realidade, né, já vai trabalhando com material musical, com a melodia, com o ritmo que ganhou lá do coração desde cedo, né? Sim, sim, E sim. até uma coisa que eu queria que você falasse um pouco também, e vai trabalhando com as brincadeiras, com os sons, né, com as músicas, com o brinquedo também, né, Mari? Sim, sim, isso na infância, isso é muito forte, quer dizer, a criança se insere no mundo sonoramente, como você falou, né? Então, esse blá, 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 que a gente vai entender que é água, e depois ela vai mudar um pouquinho, blá, blá, e vai ser uma outra coisa, vai fazer e quer dizer uma outra coisa, e a gente vai começando, né, a reconhecer e decodificar esses sons, né, entender isso com sentido, como você falou muito bem, né, então é por aí. Quando ela começa, por exemplo, a cantar, né, lá nesse processo de sair da sonorização para o canto, se ela começar a ouvir uma música e aprender, por exemplo, eu morava na areia, sereia, ela vai começar a cantar o final da frase. Eia, me mudei para o sertão. Ela vai ficar lá. Acompanhando o quê? O ritmo. Ela não está desligada daquela música. O ritmo está pulsando nela, né? Ela está em silêncio, mas aquele ritmo está pulsando. Ela chega no fim da frase e vai. Eia, né? Alecrim. Ado, que nasce. Então, assim, é esse processo da passagem, né? Que aí ela depois vai conseguir juntar palavra e som e cantar alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Isso é muito bonito, né? Porque ela consegue aos poucos com seu próprio corpo, o corpo vai ensinando, porque a criança é muito sensorial, né? Nesse começo de vida. O corpo vai ensinando e vai dando os caminhos para ela, né, de como é que ela chega nesse mundo. Ela chega nesse mundo sonoramente, ela chega nesse mundo brincantemente. Então a criança junta esses dois elementos, né, de se inserir no mundo pela brincadeira e pelo som. E acho que nós adultos temos que nos reaproximar dessas linguagens, né, da primeiríssima infância, que é como os bebês chegam no mundo, né? Porque aí a gente começa a entendê-los melhor, entender as crianças melhores. Então, o repertório musical, por exemplo, da cultura infantil, ele tem uma sequência em espiral que cresce, né? Que vai acompanhando justamente esse desenvolvimento da criança. Quer dizer, as músicas começam com melodias mais simples, mais curtas, vão virando melodias mais complexas, os ritmos vão ficando mais complexos, né? Como uma criança vai conseguindo brincar com isso, né? Então, depois primeiro é só cantar, depois é cantar e imitar, depois é cantar, imitar e trocar de lugar, dançando, cantando, juntando muitas linguagens, né? Então, o próprio repertório da
canção da cultura tradicional infantil, traz essa sabedoria, né? Que é esse caminho em espiral que o ser humano faz em relação ao universo sonoro musical, né? Bacana. E Então, então assim, as muitas brincadeiras vão evoluindo, vão se tornando vão, diferentes, né? E aí, assim, isso, nesse sentido, Mari, uma coisa que eu acho que é legal a gente comentar é que a gente é muito, como é que eu vou dizer assim? A gente é muito feliz com a quantidade de coisas que a gente tem, né? sim, Aqui no Brasil, é assim, é um tesouro musical imenso, né? imenso. Rítmico, musical, melódico, de brincadeira. A gente tem muita coisa aqui para dar vida para gente, né? Sim, é uma cultura riquíssima, né? A quantidade de ritmos que a gente tem, as formas musicais que a gente tem, as possibilidades musicais que a gente tem de expressão, né? São muito grandes e muito diversas. E a gente começa a experienciar isso desde quando nasce, né? Porque a gente começa a entrar em contato de forma inconsciente com tudo isso, com a melodia, com o ritmo, com o timbre, com a intensidade do som. É, então, a gente poder se conectar com isso, né? Ou seja, se a gente for resumir um pouco do que a gente falou até aqui, nós somos música, né? De uma forma poética, todos os seres humanos são música, né? A música está dentro da gente, né? Então, a gente tem isso, a gente pode acessar isso a qualquer momento, né? Tanto as crianças quanto os adultos, quanto os idosos, quanto as pessoas muito comprometidas, né? Falando da saúde psíquica, da saúde, da falta de saúde psíquica, da falta da saúde física. É como se esse núcleo saudável da música, né, da musicalidade, ficasse ali. E quando a gente abre espaço e acessa ele, ele faz um bem enorme, né? E de Maravilha. forma inconsciente, a gente vai se relacionando com isso. Por exemplo, todo mundo agora está fazendo muita faxina em casa, né? Com o Covid. Então, necessariamente, vocês podem começar a observar que se vocês começarem a se observar mesmo, né? Começa a haver um desejo de cantar. A gente está fazendo faxina, ou você canta, ou você seleciona uma playlist que tem a ver com você, que vai estar lhe dando apoio naquele movimento da faxina, né? Vai ditar o ritmo da faxina, né? Vai ditar o ritmo da faxina, dando um exemplo dessas possíveis relações da música no cotidiano, né? Então, você quer meditar, você vai escolher um outro repertório que lhe traga essa gama de possibilidades distintas, né? Você quer trabalhar algum sentimento que está te angustiando, pô, eu tô morrendo de saudade, eu tô sozinha, eu tô isolada. Tem pessoas que estão em casa completamente sozinhas, né? Não tem pai, não tem mãe, não tem filho, não tem, né, um companheiro, uma companheira, estão sós, né? Então, o que fazer com isso? É, Cantem, né? eu Cantem, tenho, cantem, cantem, né? Porque a canção ela traz esse mundo subjetivo, poético e sonoro junto, né? E isso dá uma sensação muito boa, né? De alívio, de catarse, de lembranças, de vontade de rir, de chorar, de um monte de coisas. eu acho que nesse momento, então, é fundamental, né? Eu tenho conversado com alguns colegas e eu achei interessante que eu estava conversando com uma colega professora e ela não é uma pessoa muito ligada à questão de música. Nunca tinha ouvido ela falar nenhuma vez na vida comigo sobre música, sabe? E ela me Uhum, encontrou um dia desses agora e falou assim: Poxa, eu estava tão mal e o que está me ajudando nesse período é o fato de eu estar voltando a ouvir minhas músicas, desenterrando meus vinis, e isso tem feito um bem enorme, né? A gente vê aqui nos comentários, Mari, sim, veja aí que eu não consigo ler não, viu, que os comentários, gente. Mari Souza Salles coloca, né? Isso é necessário para a gente conseguir superar esse momento, né?
Ah, Meire Salles, queridíssima, minha colega da UNEB, diretora do PPG Eduque, maravilhosa, querida. Maravilhoso. E aqui a Isana, né, diz só consigo faxinar ouvindo música, né? Então ela Exatamente. já colocou aqui também que assim a faxina tem que ter uma musiquinha. Eu acho que alguém, quando você falou que todo mundo canta, colocou aqui, vou começar no banheiro, risos, risos, risos. Ótimo, o banheiro tem uma acústica maravilhosa. Abre a boca e cantem, porque ninguém vai estar vendo, é uma sensação boa. E ao cantar, gente, a gente está botando o corpo inteiro em conexão, né? Você respira, aquele som ressoa, o nosso corpo é uma caixa de ressonância gigantesca. Então comecem no banheiro ou na faxina e cantem, porque isso nesse momento vai trazer muitos benefícios, muito benefícios, mais do que a gente possa imaginar, né? Poder cantar a sua vida, né? Poder cantar as suas emoções, poder cantar a sua dor, poder cantar a sua alegria, né? Então, eu acho que quem canta seus males espanta. Fran, linda! Agora eu vi aqui embaixo. Então, Fran Coutrinho, arte educadora maravilhosa. E aí a gente botou o nome dessa live justamente esse, né? Quem canta seus males espanta. Que de fato é uma sabedoria, isso é um ditado popular, né? A gente cresce ouvindo isso e muitas vezes a gente nem sabe o que é, né? Com os ditados populares que a gente vai crescendo. E acho que esse nunca fez tanto sentido nesse momento, né? De quem canta seus males espanta. Então cante para espantar os males no sentido de poder elaborar de alguma forma, né, todos esses sentimentos que estão aí, de medo, de insegurança, de solidão, de imprevisibilidade, né, da gente ter que repensar a vida de uma forma inteira. Então, isso mobiliza as pessoas muito fortemente emocionalmente. E a gente tem algo em nós que pode ajudar, né, a dar conta dessa gama de emoções difíceis que a gente está vivendo. E que não precisa de mais nada, precisa só da gente, né? Como eu disse, a música em si é terapêutica, por isso que ela tem essa ação. Por que que às vezes você acaba de cantar e você se sente aliviado? E isso não é musicoterapia, mas isso é terapêutico, né? Isso é importante ter essa consciência. Então, se faça, né, esse bem, se promova esse bem-estar, possibilite esse estado nesse momento que a gente está isolado, longe das pessoas que a gente muitas vezes convive com muita intensidade, tendo que repensar a vida de uma forma gigantesca. Quem canta seus males espanta. Às vezes, para a gente espantar, a gente tem que aproximar. Quando a gente fala no âmbito terapêutico, né? Muitas vezes, para a gente espantar os males, a gente tem que aproximar um pouquinho, né? E depois a gente espanta, né? Aproximar no sentido de dizer, poxa, ó, Ângela maravilhosa, tá aqui, meu Deus. Veja o que a Ângela falou aqui agora, Zana, que eu não consigo. Canto. Canto porque é preciso, porque essa vida é árdua, para não perder o juízo. Ah, maravilhosa, Ângela, exatamente. A gente canta porque é preciso, porque essa vida é árdua para não perder o juízo. É necessário, gente, é fundamental, é salutogênico cantar sempre, fazer música sempre, deixar esse canto ecoar no seu corpo, né? Seu corpo é vibração, então o canto muitas vezes pede movimento, né? Seja ele um pequeno movimento, ou seja ele um grande movimento, mas essa ligação do corpo com a música é muito intensa, então isso vai trazer um outro benefício. Necessariamente você vai querer pelo menos sacudir, ou bater o pé, ou então dançar na hora que você canta, né? Isso é um potencial de saúde imenso para esse momento que a gente está vivendo. Então, foi com essa intenção mesmo, né? Aí ela falou que Nausete e Tamar Assunção, esse trecho da música, eles maravilhosos. Maravilhoso. E a gente pensou nesse sentido de esclarecer essas diferenças, né? A música como um patrimônio,
né, que a gente tem como um patrimônio que tem essa qualidade constitutiva de ser terapêutica, e a musicoterapia, né, que a gente falou um pouquinho de algumas coisas, como a fonoaudiologia também tem uma série de coisas, né, que constitui como prática terapêutica. Eu falei um pouquinho aqui da identidade sonora musical, da história sonora musical, da constituição desse sujeito sonoro musical na vida intrauterina, né, onde ele começa a escutar, né, e a brincar também ainda no ventre. E se a gente agora consegue se conectar com tudo isso que está em nós, né? Porque não está em outro lugar. Tudo isso que a gente viveu até agora está dentro da gente, né? Esse potencial de música. Maravilhoso. Tem uma pergunta para você aqui Diga que, aí. que Luciene deixou, né? Luciene querida, né? Lulu! Nossa querida Lulu. Ela vai estar aqui na próxima semana no Saúde na Live. Eita, maravilha. Maravilhoso. Para falar um pouco dessa arte de contar histórias, né? Olha que Ótimo. maravilha. Tem até um comentário aqui. A música e contação de histórias têm sido fundamentais para superar esses tempos duros e sombrios. Exatamente. Exatamente. Da minha colega lá da UNEB, mestranda também, contadora de história, já vi aqui agora. Ah, que maravilha. Eclésia. O que a Lu te pergunta é assim, como é que Hum, está sendo essa experiência de sair da música que é feita olho por olho para essa do palco para as redes sociais, né? Como é que é? Como é que está sendo isso de deixar o palco, né? Aquele contato olho para olho para vir aqui para esse contato das redes que a gente está agora? Pois é, gente, uma experiência nova. Primeiro eu responderia sim, uma experiência nova, porque não que a gente não fizesse isso, mas agora a gente está fazendo só assim. Agora a gente não tem opção de ser de outro jeito. A gente não tem opção de estar no palco, de estar junto, de se, por exemplo, tá num show para crianças que a gente faz com o Currupio, de poder descer, dar a mão aos meninos, fazer uma brincadeira, cantar, fazer uma roda, trazer para o palco para cantar com a gente. Então, assim, isso realmente faz falta. E esse contato humano, mão na mão, olho no olho, coração perto do coração, para mim faz uma falta imensa. Mas eu acho que a gente precisou descobrir essa outra forma, né? E acho que essa outra forma, Lu, resolve parcialmente. Eu ainda prefiro a forma de estar junto, né? Aqui a gente tem uma tela, graças a Deus, né, que nos possibilita esse encontro, senão estava todo mundo nas suas grutinhas, sem poder falar nem cantar, mas é uma experiência nova, né? Eu acho que tem uma definição boa que minha filha me deu outro dia sobre isso, não sobre a música, mas sobre essa relação que a gente está vivendo agora, atravessando com as telas, né? Eu falei, conversando, você quer falar com seus avós? Ah, quero, mamãe. Então tá bom, vamos ligar. Quando acabou, ela falou, etc. Depois ela falou, poxa, mamãe, falar assim pelo vídeo é bom e é ruim. Eu disse, é bom e é ruim por quê, filha? Não, é bom porque você vê. Só que é ruim porque dá saudade de querer estar de verdade do lado da pessoa, né? Então aqui é uma outra realidade. Na definição dela de 9 anos é isso, quer dizer, dá saudade de estar de verdade do lado da pessoa, né? Então é um sentimento ambíguo. É bom porque eu estou aqui matando a saudade de Marcos, do Currupio, que a gente se encontrava toda semana para tocar, ensaiar, fazer espetáculos lindos, mas dá saudade porque a gente não pode, por exemplo, estar fazendo música junto, né? Então eu acho que é um momento de transição e que a gente está atravessando, experimentando essas outras coisas, mas sem dúvida nenhuma, eu prefiro estar do lado. Eu acho que assim, a gente tá
tá passando por esse momento, né? Momento muito complicado, muito imprevisível, de muita insegurança. A gente fica inseguro. Agora, assim, não tenha dúvida de que quando a gente conseguir se libertar um pouco dessa situação, vai estar acumulado aquela vontade de todo mundo se encontrar, se abraçar, Isso, sair, ir por bar, fazer show, abraçar as crianças, né? exatamente, Todo mundo aí exatamente. com essa saudade acumulada, né? Porque É, ainda tem esse aspecto, né, que você colocou aí, né, que por Bibi, né? Que é um aspecto bem cruel, assim, né? Porque mexe justamente com essa relação, muitas vezes, né? Não sempre, mas da criança com o avô, da criança com a avó, sim, que são laços tão exatamente. bonitos, né? São laços intergeracionais, tão Isso. belos, né? E que é uma espécie de diálogo, né? Tão lindo assim, que Lindo, agora lindo. está tendo que se adaptar de uma outra forma. Eu acho que isso é importante, né? Da gente pensar como é que está sendo essa adaptação também. É, para as E crianças, de escutar as crianças também, né? Como você fez, assim, muito. porque nem sempre a criança vai dizer diretamente aquilo que a gente gostaria de ouvir, digamos assim, ou aquilo pode aparecer de diversas formas, né? Inclusive num Isso. comentário, numa música, enfim, pode aparecer. E a Sim, gente tem que escutar muito as crianças muito. agora mesmo. Escutar muito as crianças, propor atividades junto com elas, que elas cantem o que elas quiserem, a música que vier à cabeça, né? Explorar esse corpo sonoro musical, explorar os objetos sonoros musicais da casa, né? Não tem instrumento musical em casa, começa a olhar com as crianças em casa o que é que percute, o que é que soa, né? Tem um monte de coisa que vai percutir, que vai soar, e que, por exemplo, ela pode utilizar para tocar e para expressar essa saudade, né? Essa falta de não poder estar, com o exemplo que eu trouxe aqui, com os avós, quando tem uma convivência muito intensa, né? Então, assim, muitas vezes elas pedem para cantar canções, né? Isso é comum, ou elas mesmo estão no dia a dia fazendo alguma coisa, começam a cantar alguma música, elas também se relacionando com essa história sonora musical que elas estão construindo, que é uma história dinâmica que vai se atualizando, é como se fosse um enorme HD, né, que a gente vai ali, ó, entrando em contato a cada tempo, a cada momento, né? E a gente tem disponível esse repertório da cultura tradicional da infância, que é gigantesco, né? E que possibilita uma série de coisas, que é o repertório, inclusive, que a gente trabalha, né, no Corrupio, né, que é um repertório intergeracional, que atravessa uma memória, né, no tempo, que traz uma memória de ancestralidade, que a gente chama que é um repertório de domínio público, porque ninguém sabe mais quem criou, né, quem foi o autor disso, por que esse repertório se mantém cantado por tantas crianças, por tantas infâncias. Esse é o ponto do ponto comum que nos junta, né? Por quê? Porque é mantido por esta memória coletiva, tem uma memória coletiva em nós, né? Quem de nós, assim, de não sei quantas gerações, por exemplo, eu já cantei duas aqui, Alecrim Dourado, eu morava na areia, sereia, fui no Tororó, beber água não achei, achei Bela Morena aqui no Tororó, deixei, atirei o pau no gatotô, mas o gatotô não morreu, reu. Ciranda, cirandinha, então como é que isso se mantém? Que fenômeno é esse que mantém essas músicas, né? Por gerações e gerações e gerações. E as crianças crescem e aprendem isso. Então tem a ver com essa memória coletiva e tem a ver com esse espiral de crescimento, né, musical do desenvolvimento da criança com esse repertório tradicional da infância, dessas brincadeiras sonoras. Eu
tenho um carinho especial por esse tipo de brincadeira falada, brincadeira cantada, brincadeira com som. Eu sou completamente apaixonado pela Você forma é como ótimo nos trava-línguas no Currupio. Inclusive, você é o fazedor aí de trava-línguas, né? Então, tem os adoro trava-línguas, trava-línguas, parlendas, parlendas, isso que exatamente. As brincadeiras. tem esses sons, é, sons da fala, né? Mas, às vezes nem sons que a gente usa no nosso português brasileiro, digamos assim. Mas eu Sim, sou fascinado por esses sons que a gente faz e que entram num encadeamento rítmico, né? E que faz com que a gente vá produzindo outros sentidos, né? tidos, exatamente. Eu acho isso fantástico, né? E as crianças são muito boas em perceber essas brincadeiras e fazer essas brincadeiras. E elas fazem, às vezes, como se não estivessem fazendo nada demais, que é onde eu quero chegar, né? Completamente Exatamente. despreocupada, chega e faz. O que é isso? Tá ali no som dos Exatamente. sons, um atrás do Exatamente. outro, né? E sem uma preocupação e produzindo melodias maravilhosas, né? Você sabe que Melodias, ritmos e coisas, às vezes muito complexas, né? Que na nossa língua falada normalmente a gente não faz, e nessa língua da brincadeira a gente faz, né? E as crianças fazem com a maior maestria do mundo, né? Então eu acho que isso que você traz é muito bacana. Elas estão brincando e estão cantando e estão inventando ritmos, estão inventando trava-línguas, estão inventando parlendas, estão inventando canções. Isso é algo absolutamente natural para as crianças. A gente vai perdendo um pouco isso, mas a gente tem que resgatar essa memória da infância, né? eu conheci uma criança, Mari, que ela falou para mim uma coisa, achei muito legal, assim. Ela falou, sabe o que que eu gosto de fazer? Hum. Eu gosto de ficar repetindo uma palavra até eu não entender o que a palavra está dizendo. Aí Que ela falou assim, máximo! aí eu fico assim, ó, água, 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 água. Tem hora que eu esqueço que é água. Que coisa séria, profunda e bacana essa história aí, viu? Eu achei muito Ah, legal, ela falou e isso. essa água, água, água tem uma entonação, tem uma, né, tem uma intencionalidade ali que talvez ela não saiba o que é, né? E tá fazendo. Isso me lembra uma coisa interessante no campo mais da musicoterapia, é, que é essa coisa da estereotipia, né? Que muitos autistas têm, por exemplo, né? Estereotipias com palavras e com sons, né? E que a gente só olha aquilo como estereotipia, com movimento, né? E como eu sempre faço esse exercício de como olhar para aquilo para além da estereotipia, como aquilo ser um caminho que nos sinaliza a possibilidade, né, de contato, de entendimento, de Maravilhoso. adentramento naquele mundo. Isso que você colocou da estereotipia é um pouco que a gente vem conversando sobre a ecolalia, né? Sim, Que, enfim, para quem não é da área, né? É quando a criança ou o adulto, né? Emite uma resposta em eco, né? Em repetição, que pode sim, ser tanto imediata quanto pode ser diferida, pode vir depois e tal. Mas muitas vezes, né, a fala da criança, principalmente autista, ela é desautorizada, né? É como se ela não tivesse autoria. Só que não é verdade, né? Você não pode retirar a autoria da fala de alguém, né? Então, na realidade, assim, até mesmo essa fala em eco, que aparentemente não tem sentido, eu tenho feito o mesmo convite que você tem feito aí com relação à estereotipia, que é, não, vamos pensar um pouco mais, vamos tentar isso, escutar um pouco mais, né? Nada não. Tem alguém que está dizendo ali, ó, eu tô aqui, olha, eu tô aqui, isso, olha, eu tô aqui. isso, Mesmo que você não esteja perfeito. no mesmo campo de significado. Mari, deixa eu te dizer um negócio rapidinho. Sim. Apareceu aqui uma contagem regressiva de 1,40 restantes. Então sai e entre de novo, pra gente acabar. Que terror! Não tô aceitando isso. É, esse Instagram derruba a gente. Quando dá o negócio, ele faz assim, tchum, e acaba.
eu não quero tomar essa queda, não. É, Conseguiu. Ah, comentário de Ângela maravilhoso aqui, ó. Quando me lembro, Chico em Chapeuzinho, que de tanto, Chapeuzinho amarelo, lobo, 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 de tanto repetir a palavra lobo, vira bolo. ah, maravilhoso, maravilhoso mesmo, né? Eu lembro Exatamente. essa Então, história é demais, demais. demais, é demais. Então, eu acho que é isso que a gente convoca é importante, porque assim, quando você fala de uma autista desautorizada, normalmente a fala das crianças em geral, historicamente, já são desautorizadas, né? As crianças, historicamente, são silenciadas. É como se fosse uma fala menor, como se fosse uma fala menos interessante, menos importante, com menos conteúdo, né? Com menos sentido, é o contrário disso tudo, né? Eu acho que a gente Maricota, tem que. Hum. olha só, vamos guardar esse momento agora, porque já tem 10, 9, 8. Então 8. eu vou encerrar e vou voltar. Tá bom, vou te esperar aqui. Vamos Tá voltar, bem? gente. Espera Vamos aí. voltar, viu, gente? A gente continua já já.